Olá, saudações. Hoje eu estou aqui para fazer um tipo de provocação. Um tema que me chegou de um artigo de um pesquisador que eu acompanho, que se chama Gerald Pollack, e eu achei muito interessante. Não é um assunto fechado, é uma ideia, uma hipótese, mas eu achei bastante interessante, faz sentido em muitas coisas e, e resolvi compartilhar aqui com vocês nessa linha, nessa proposta que eu tenho nesses vídeos de trazer assuntos diferentes que instiguem um pensamento diferente, um outro olhar eh, para o universo, né, para tudo que nos cerca, ok? Então, vamos lá ao nosso tema, que parece tão óbvio, redundante, né? Se nós de fato respiramos gás oxigênio. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Ok, aqui estamos. Será que respiramos gás oxigênio? Respirar é um processo automático, né? Nós não pensamos em respirar, não nos programamos para respirar, é um movimento automático, né? É, dentro do sistema nervoso autônomo, né? Que controla várias funções do corpo, ok? Então, vamos lá, a nossa proposta. Como eu falei, quem lançou essa ideia foi o Gerald Pollack, que é esse pesquisador que chegou, né, que percebeu, descobriu que a água teria um outro estado. Então, nós sempre aprendemos que a água tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso, mas o Pollack chegou num outro estado intermediário entre um líquido e um material mais viscoso, né? Dá quase para dizer que é é, um cristal, não cristal, um cristal líquido. Ele tem uma estrutura diferente e, na verdade, é o que está no nosso corpo físico, né? A água que está nas nossas células é esta água estruturada, tá? E é essa água estruturada que ajuda a, por assim dizer, bombear ou movimentar o sangue através do nosso corpo. Mas isso pode ser tema para um outro vídeo, né? Quem sabe? Vamos ver aqui. Mas por que o Pollack levantou essa bandeira? A gente está tão acostumado a aceitar as coisas ou não parar para analisar ou pensar que muitas vezes coisas óbvias, né, que a gente não questiona, podem guardar alguns mistérios aí, né? Então, Pollack pensou, por que a gente respira oxigênio, o gás, se ele não é o mais abundante? Então, na atmosfera, o oxigênio perde e muito para o nitrogênio. E nós vamos ver aqui ao longo da apresentação todos esses dados, mas, né, puxa, a gente, o nosso organismo, nosso sistema respiratório trabalha com um gás que não é o mais abundante. Então, o que acontece com o outro? E ele levantou também a questão dos peixes. Isso
é um pouco questionável, talvez, né? Mas é, ok, você vai dizer, claro que o peixe morre fora da água, né? É, ele tem guelra, né? Não tem pulmão. Mas acontece que a guelra faz o mesmo processo. Ela transforma, o peixe abre a boca, entra a água e ah, na guelra, né, é o processo de, digamos assim, retirar o oxigênio, onde o gás oxigênio passa pelas guelras e é assim que o peixe respira e o oxigênio entra no corpo do peixe. Mas e esse mecanismo, ele não poderia tirar o oxigênio do ar da mesma forma que tira da água, porque o peixe morre fora d'água. E se a gente pensar naqueles peixes abissais, em grandes profundidades, o oxigênio presente na água em grandes profundidades é muito escasso, muito escasso. Então, como é que aqueles peixes vivem? Ok, podemos pensar que eles têm aí um sistema respiratório um pouco diferente que dá conta disso. Em todo caso, são questões que a gente levanta e pode pensar, né? Mas vamos acompanhar aí um pouco o raciocínio do Pollack. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o artigo original do Gerald Pollack, né? E aí quem quiser pode ler o artigo, né, original e inclusive buscar lá as referências bibliográficas que ele dá, ok? Então vamos lá, vejam aí. A nossa atmosfera é composta basicamente de 21% de oxigênio, 78% de oxigênio, tá? É quase 4 vezes mais. 1% de argônio, que é um gás nobre, e traços de outros gases, né? De outros elementos químicos. Bom, acontece que só o oxigênio passa dos alvéolos, que estão nos pulmões, para os capilares, né? De onde vem esse processo tão seletivo? Né? Se o nitrogênio é tão mais abundante, 4 vezes mais, por que só o oxigênio passa? Porque o nitrogênio não entra nos nossos capilares, ele não entra no sangue, não entra, não interage dessa forma com o nosso organismo. O nitrogênio que o nosso corpo precisa vem dos alimentos, não do ar que nós respiramos, né? Aí já tem uma grande questão, né? Outra questão é que, por exemplo, a questão de gases tóxicos, né? Que às vezes você está em um ambiente que tem um gás tóxico e você passa mal, porque ele não só entra nos alvéolos, passa para o sangue, ele vai para os capilares, né? E muitas vezes esses gases têm o tamanho da molécula é maior até do que a do nitrogênio, né? Então a gente pode pensar, inclusive, né, em termos de tamanho da molécula, né, nitrogênio e oxigênio, o nitrogênio seria menor e aí ele passaria, né? E os outros gases que são maiores até do que o nitrogênio, né? Não passam, né? E aí a gente pensa que não é o tamanho, né?
não é uma questão de tamanho. Bom, a questão do gás carbônico, né? Do dióxido de carbono que nós exalamos. Nós vamos ver um pouquinho como é a composição do ar que nós exalamos, né? Mas o CO2, ele faz o caminho inverso, né? Tecidos, sangue, pulmões, capilares, alvéolo, né? E o CO2 também é uma molécula muito grande, né? Como é que ela passa, né? Pela membrana dos capilares, pela membrana dos alvéolos, né? Como é que o gás passa, né? Supostamente são membranas contínuas, né? Ok, elas têm uma certa porosidade, como está colocado aí. Então, quando inspiramos, o poro dilata e o gás consegue passar. Mas se fosse tão simples assim, por que o nitrogênio não passa? Eu coloquei aí para vocês um desenho, né, mostrando esse aqui é um alvéolo, né, as bolsas, né, por assim dizer, que recebem o ar que nós inspiramos, e vocês veem aí, por exemplo, em vermelho, o ar entra, né, o oxigênio passa a membrana do alvéolo, passa a membrana do capilar e entra no sangue, né, nos glóbulos vermelhos. E aí ele vai cumprir a função de, nós vamos ver, né, ele vai cumprir a função de nutrir alguns tecidos e células, né? E o processo de volta aqui, né? Que o sangue vem, aí vem o CO2, passa de novo a barreira do capilar, passa a barreira do alvéolo, né? E é eliminado. Opa! E é eliminado, né? O ar sai aqui, ok? Outro argumento é assim, a membrana do alvéolo, né? A membrana que envolve, que constitui aqui, né, o alvéolo, ela é complexa, não é uma estrutura simples, né? E ela contém água, né? As células contêm água. E o oxigênio, alguém poderia argumentar que o oxigênio dilui na água, e aí ele passa na água. Só que, como está colocado aqui, a taxa de diluição do oxigênio na água é muito baixa. E aí, o que ia acontecer? Respirar ia ser muito difícil, tá? Porque lembrem, o oxigênio, a porcentagem de oxigênio presente no ar é mais baixa, não é alta, por exemplo, como a do nitrogênio. Então, seria difícil, cansativo respirar. E não é, né? Nós nem nos damos conta, né? Outra questão que é levantada é com relação à eficácia. Daí eu coloquei aqui para vocês um conjunto de alvéolos, né? Esses amarelinhos aqui, né? E os vasos capilares. Bom, nós poderíamos dizer que se esses capilares fossem uma rede contínua, né, como se fosse uma membrana envolvendo o alvéolo, com 100% de contato superfície com superfície, a passagem do gás
supondo que seria um gás, seria mais fácil, né? E mais eficaz, porque os capilares envolveriam completamente o alvéolo. Mas não é isso que acontece. Os capilares é uma estrutura em rede, como vocês estão vendo ali, e nem todos os pontos são de intersecção. Em alguns pontos só os capilares tocam a parede do alvéolo, né? Então, de novo, seria um processo bastante ineficiente, seria muito difícil, né, respirar. E a gente coloca aqui também, coloco aqui uma outra informação que a gente vai usar mais para frente. Olha que interessante. Os capilares têm cerca de 3 a 4 microns de diâmetro num adulto jovem, né? Criança, pessoas mais idosas, isso muda um pouco, mas vamos pegar aí uma média de um adulto jovem, né? Os capilares medem de 3 a 4 microns. A célula vermelha tem de 6 a 7 microns. Praticamente é o dobro do tamanho do capilar, né? Então, puxa vida, né? Como é que esse sangue passa, né? Certamente tem um processo, né, envolvido aí, né? Que eu garanto para vocês que não é o coração bombeando, fazendo pressão. Ok. Bom, a gente pode pensar, então, que tem muitas coisas depondo contra o fato de nós respirarmos um gás, né? De ser o gás que é utilizado no processo de respiração. O gás entra e vai interagir lá, né, com o nosso corpo, entra na circulação sanguínea, né? Eu acho que se entrasse gás na nossa circulação sanguínea, isso seria até um problema, né? E aí, a proposta do Pollack é que o nosso sistema respiratório é elétrico, ele funciona numa base elétrica, ou seja, nós não respiramos gás, não é que nós respiramos, mas é que o processo respiratório é fundamentado em elétrons, na carga eletrônica do gás oxigênio. O Pollack coloca o oxigênio, já que é só o oxigênio que entra no nosso organismo, o nitrogênio não entra, tá? E foi uma coisa que fez um sentido para mim, né? Muitas coisas, né, básicas no nosso organismo funcionam num sistema elétrico. O cérebro é elétrico, o coração é elétrico, as células funcionam dentro de um sistema que envolve eletricidade. O nosso sistema nervoso é elétrico, nervo, músculo, né? Então, por que não a respiração, né? Então, fez um sentido. Então, eu estou colocando aí para vocês alguma coisa que eu fui buscar, alguns conceitos, até para ajudar a entender melhor, né? Então, eu coloquei ali um átomo de oxigênio e um átomo de nitrogênio. Vocês vão reparar que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, tá? Que a gente pode chamar de a camada de valência, né? É onde ocorre a troca de elétrons, né? Ou aquisição ou doação de elétrons. E o nitrogênio, vocês veem que tem 5 elétrons. Como a gente está falando da molécula de oxigênio,
A molécula de oxigênio é O2, então nós temos 2 oxigênios. E o que nós temos aqui? Nós temos os 4 elétrons aqui e 4 elétrons que são compartilhados, 2 de um, 2 de outro, eles ficam aqui felizes, completos, com 8 elétrons na última camada, né? Bom, se vocês forem buscar informação, vocês vão ver que o oxigênio ele tem potencial para doar 2 elétrons, para entrar, né, para adquirir, né, 2 elétrons para completar aqui, ou 1 elétron, ou ficar nesse estado, tá? Também pode doar, né? Quando a gente tem aqui a molécula, ele pode doar 2 elétrons, 1 elétron, ou ele pode receber. Quando a gente fala em eletronegatividade e o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio, a eletronegatividade é a capacidade de acumular elétrons. Então, o oxigênio ele vai ter uma tendência muito forte a acumular elétrons. Então, quando entra a molécula de oxigênio, né, que ela está completa, ele está lá guardando os elétrons, e se algo acontece, ele se recombina, porque o objetivo dele é acumular elétrons, tá? Mas, será que ele pode perder elétrons? Bom, a gente já percebeu que seria mais fácil elétrons passarem pela membrana do que gás, concorda? Pela parede do alvéolo, né? A carga eletrônica, né? O elétron, né? Passa no capilar. Muito bem. Só que para o elétron deixar a comodidade do oxigênio, da órbita onde ele está, da molécula, né, muito estável lá, compartilhando os elétrons, né, ele tem que ter um estímulo, né? E, na verdade, o estímulo que tem aí é uma carga positiva. Precisaria ter uma carga positiva, né, legal, no capilar, para que esse elétron se motivasse a atravessar a parede do alvéolo, do capilar, né, para entrar dentro do sangue, né, digamos assim, interagir ali com o glóbulo vermelho, tá? E quem dá esse estímulo, essa carga positiva no capilar, capaz de atrair os elétrons, né? Por isso que atrai elétron, o oxigênio tem essa eletronegatividade, que é a capacidade de acumular elétrons, logo ele se reprograma, acumula mais elétrons, passa elétrons para os capilares, e esse processo segue intenso. E essa carga positiva está aqui, olha, na hemoglobina, tá? No ferro, né? A hemoglobina, ela tem 2 estados, né? Chamados, depois a gente vai ver lá um pouquinho, nós vamos dar um close nessa hemoglobina. Mas ela tem 2 estados, o T e o R. O estado T é o que é o positivo, tem um pH baixo, e é esse sangue arterial, que é o sangue oxigenado, é o sangue que é dito oxigenado. Claro, ela é positiva, atraiu os elétrons, tá? E aí
é dito oxigenado, mas não é um gás oxigênio que está lá dentro, percebe? É uma carga eletrônica que entrou, né? E tem a R, que é a negativa, que tem um pH alto, o sangue é escuro, né? É um que se chama o sangue venoso e ele não tem o oxigênio, tá? Ele já está no processo lá da expiração, ok? E vocês veem aí o processo. A hemoglobina atrai os elétrons do oxigênio, entrega o oxigênio para os tecidos. Quando ela entrega, ela adquire essa natureza negativa, vai para outro lugar, mas aí ela, ela esse material é dinâmico, né? Está sempre rodando e se realimentando. Aí vem a positiva, volta ao estado positivo, né? E atrai mais elétrons, entrega e é isso o que acontece, né? No ciclo. Tem esse movimento dessa troca e a entrega e a captura de elétrons, né? Que movimenta a função na hemoglobina do nosso sangue. Aí está o close na molécula da hemoglobina, né? Essas partes coloridas aqui, verde, laranja, rosa, violeta, né? São polipeptídeos e eles se movimentam, tá? Eles giram aqui, eles têm todo um movimento. Mas agora nós vamos dar um outro close nessa parte aqui que se chama grupo REM, tá? Aqui está, olha que interessante. Nós temos toda essa estrutura, né, que se chama porfirina, né, é essa estrutura atômica. Essa porfirina, ela é uma molécula aromática, ela é conservante, antibiótica, antifúngica e anti-inflamatória. Olha, a gente tem todos os medicamentos que a gente busca fora numa única molécula e numa única, né, configuração. E olha só quem está aqui, olha, o ferro da hemoglobina cercadinho de nitrogênios. Interessante, né? Mas, teoricamente, o nitrogênio não entra no nosso organismo. Esse nitrogênio é dito que vem, o suprimento aqui vem de alimento, né? Não do ar que nós respiramos, tá? O ferro, muito bem. Então, a hemoglobina positiva, negativa nessa troca, puxou os elétrons, entregou para os tecidos, né? Esse ferro, ele tanto pode receber elétrons quanto ele perde elétrons. Quando ele perde elétrons, é aquilo que a gente fala do sangue oxidar, né? Mas o ferro tem essa capacidade de doar 2 elétrons, né? Então, vocês veem que tem sempre uma retroalimentação aí, né? Dos elétrons que são entregues para a hemoglobina entrega para o tecido, mas aí ela recebe elétrons, a hemoglobina T, né? Também tem uma função, né, no nosso organismo, né? Mas o que dizer da expiração? Bom, a gente respira oxigênio, nitrogênio, argônio, um monte de coisa, só o oxigênio vai para processos, né, no nosso organismo, né? E então o que vem no ar que nós exalamos, né?
quais são os elementos, os gases, né? Ele deveria conter pelo menos alguma coisa do que foi inspirado, ou um subproduto, né? Que tenha a ver com os elementos que nós inspiramos. E, de fato, né? Nós temos aqui oxigênio positivo e nitrogênio, que vem na forma de óxido nítrico, né? Que é isso daqui, né? Então, no processo de exalação, um dos elementos é o óxido nítrico. Olha o nitrogênio aqui de novo, né? Embora esse elemento, o óxido nítrico, é muito baixa a presença dele, né, no ar. Vocês podem ver aí, é cerca de 4 partes por bilhão. Então, é muito baixa mesmo, né? Muito baixa. Então, nesse formato, né? Mas agora nós vamos analisar aqui um pouquinho. Olha, nós partimos da composição da atmosfera. 21% oxigênio, 78% nitrogênio, 1% argônio e traços de outros. O ar que nós inalamos, 21% de... e aí eu cometi um erro aqui, por favor. Olha, é 21% de oxigênio e 0,04% de dióxido de carbono, tá? Não tem o nitrogênio, tá? Nós inalamos, mas ele não vai para o organismo, tá? Ele tá colocando, eu não ia colocar aí para não confundir, né? Nós inalamos, mas o nitrogênio não entra em processo no nosso organismo, tá? Então, acabou ficando aí, mas eu quero deixar isso claro, né? E como é o ar que nós exalamos? Olha que interessante, 16% de oxigênio é devolvido, 4% é dióxido de carbono, 4% só por pessoa, tá? Espero que não culpem a gente também por estar causando alterações climáticas, né? E 78% de nitrogênio, né? É inalterado, né? O nitrogênio fica inalterado. Isso, para mim, eu não sou médica, nem bióloga, nem tenho formação nessa área, então não tenho conhecimento. Toda essa parte que eu estou colocando para vocês é fruto de pesquisa que eu fiz, estudo, mas eu não tenho um entendimento profundo do assunto. Mas eu achei muito curioso que o nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera. Nós não respiramos, o nosso processo respiratório não utiliza nitrogênio, os animais idem e as plantas idem. Aí, para mim, ficou uma pergunta, sabe? Por quê? Né? Por que o nitrogênio é mais abundante na atmosfera se aparentemente ele não tem função? Eu não sei se ele é utilizado em algum outro processo, alguma outra coisa, mas isso foi bastante curioso, né, para mim. E para terminar de fundamentar que é um processo elétrico, eu vou falar aqui desse trabalho do Pollack, da quarta fase da água. E aí vocês veem aqui o experimento que ele fez, tá? Ele colocou
um recipiente, um aquário, um lugar com água, e numa lateral ele colocou um elemento hidrofílico, né? É um elemento que adora água, né? Gosta muito de água. E aí ele percebeu o quê? Que a água foi se afastando. Como é que ele percebeu? Ele colocou partículas na água, né? Digamos assim, colocou coisas na água visíveis, né? E aí ele percebeu que essas partículas que ele colocou na água começaram a se afastar, ir embora, abriram um espaço, tá? É um espaço, dependendo do experimento, da onde você está fazendo e do tempo que você deixa, é um espaço muito pequeno, tipo espessura de um fio de cabelo, tá? Mas se você joga a luz aqui, luz infravermelha, a coisa aqui cresce muito, né? Vai indo embora, isso aqui vai indo embora. Inclusive gera movimento, tá? Mas esse é outro assunto, né? E aí, o que eu quero falar é o seguinte: aqui embaixo, olha, é uma representação da membrana da célula. E a membrana da célula é assim: ela tem uma, ela tem duas camadas aqui, que a gente fala como se fosse uma cauda, né, desse elemento aqui. Essa cabeça, ela é chamada de hidrofílica, ela adora água, tá? E ela está aqui nas duas extremidades, né, dos dois lados aí da membrana. E essa parte intermediária, ela é um material hidrofóbico, tá? É uma gordura aqui, tá? Essa é a constituição básica da membrana da célula, que tem um trabalho muito bonito do Bruce Lipton, dizendo da inteligência da célula, né? Como a célula é inteligente, né? E aí você vê que se forma na célula, naturalmente, ocorre a formação dessa camada aqui de água estruturada, né? Porque você tem aqui uma cabeça que é hidrofílica, adora água, aqui você tem a água e naturalmente vai criar aqui uma capinha como se fosse um gel. Esse gel está no nosso sistema vascular, tá? Tem o sangue circulando, né, nos vasos sanguíneos, né? E na parede, né, na parte interna, claro, existe esse gel, né? E, na verdade, quando ocorrem outros problemas, que esse gel aqui começa a desaparecer, o nosso organismo enrijece as paredes das veias, né, das artérias e tal. Posso estar falando bobagem aqui em termos de nomenclatura, né, mas enrijece, cria um material, né, que é dito o colesterol, para proteger, né, para não romper a veia, né? Enfim, mas como está aqui, a nossa célula, todo o nosso processo celular é elétrico dessa forma, né? O processo celular é transformar a água estruturada em água, proteínas lineares, que são os aminoácidos, em proteínas de cadeia fechada. E esse trabalho, né, que ela faz aqui na água e na proteína, fundamentado nessa eletricidade, é que promove
todo o trabalho que a célula faz, né, de contração, produção de alguma proteína, alguma coisa, é a condução e etc. Só que depois que faz o trabalho, ela precisa voltar, né? Ela precisa voltar à água estruturada, tá? De novo, é o processo elétrico, né? Que se alimenta, é sempre alimentado esse processo elétrico. Se isso não ocorre, a célula não consegue voltar e aí ela morre, tá? Uma morte da célula. Bom, ainda resta uma questão, que é do oxímetro, né? Então, alguém assistindo ou pode pensar, né? Mas e o oxímetro, que mede o nível de saturação de oxigênio quando a pessoa está doente, né? Uma das primeiras coisas que são feitas é medir essa tal oxigenação. Muito bem, vamos dar uma olhada com mais atenção. Vamos colocar uma lupa nesse assunto. Veja, eu aqui coloquei a figura. Basicamente, o que é um oxímetro? De um lado, você tem dois polos aqui que seu dedo fica ali no meio, né? De um lado, você tem uma fonte luminosa, né? LED. Então, você tem aqui duas fontes de luz aqui, que emite passando pelo seu dedo, consequentemente vai passar pelos seus capilares, vasos aqui, tá? E do outro lado tem um detetor de luminosidade, tá? Esse fotossensor desse outro lado, ele vai medir a amplitude de cada um dos sinais, tá? Porque a amplitude ela vai ser diferente para o sangue vermelho oxigenado, arterial, e o sangue escuro venoso. Então, a diferença, né? Essa amplitude que é a diferença, é que eles dizem que está medindo a saturação do oxigênio. Quem disse? Quem disse? Né? Você emitiu um sinal luminoso, passou pelo sangue e vai receber dois sinais do outro lado e você vai medir essa diferença do sinal. Quem disse que isso tem a ver com o oxigênio? Tá? Você está medindo alguma coisa, mas a gente sabe exatamente o que está medindo, né? Percebe? A base dessa medição, que que sinal luminoso está chegando do outro lado, quando passa pelo sangue, já tá no processo. Deduz-se que foi um trabalho do gás oxigênio, quando na verdade pode ter sido um trabalho do movimento, da troca de carga elétrica que aconteceu no processo respiratório, tá? Então, e aí, né? Eu coloquei aqui um pouco da outra visão que eu acompanho com muita atenção, que é o trabalho do Walter Russell, que eu coloquei um vídeo já aqui, né, falando que os elementos químicos se apresentam em oitavas, onde o tom mestre são os gases nobres, né? Então são 9 oitavas referentes aos gases nobres. E nós podemos ver aqui que o nitrogênio e o oxigênio estão na oitava do carbono. O carbono está aqui na máxima amplitude. Desse lado,
o Russell denomina mais, na química seria a valência positiva, e aqui, na visão do Russell, nós estamos na gravidade ou na contração, porque para Russell, gravidade não é esse conceito que a gente tem de força gravitacional, a força que uma massa exerce sobre a outra e tal. Para ele, a gravidade é simplesmente a força de contração, tá? Que é uma das duas forças que ele diz que existem no universo. Então, nós estamos aqui vindo eu sempre mudo aqui, nós estamos vindo aqui, eu nunca acho no meu cursor, na contração, né? A partir do hélio, vem contraindo, até chegar no carbono, tá? Que é a máxima amplitude, né? Amplitude cheia aqui. Nós somos seres de carbono. Para lá, os elementos são nocivos à vida. O lítio puro, o berílio, o boro, né? São nocivos para nós. Deste lado começa a vida. Então, você tem nitrogênio, oxigênio e flúor, antes de entrar no próximo tom mestre, que é o neon, tá? E vocês veem o nitrogênio aqui, que está no -3, né? Que é uma amplitude da onda, né? Aqui, dessa oitava, aliás, aqui é a oitava do neon, né? E o oxigênio. Se a gente entender em termos de valência, são os 2 elétrons que o oxigênio compartilha, né? Que ele precisa para completar a última órbita, a última camada, e o nitrogênio que precisa de 3 para completar, tá? Então, aqui ele vai irradiando, ele começa a irradiar. Para mim, isso tem a ver com o doar, né? Entra em um processo de doar, porque ele está nesta onda, ele está na parte de radiação, irradiar, expandir, tá? Então, está expandindo. E como para o Russell a gente não tem um núcleo, elétrons em camadinhas, é um conceito diferente, é um conceito de frequência, de vibração, né? Então, aqui ela já está expandindo, né? E quem vai receber essa expansão? Aí, eu passei lá para a sexta oitava, a oitava do argônio, tá? Nós temos aqui o cobalto, o escândio, e aqui nós temos alguns elementos que para o Russell são semitons, né? A partir da sexta oitava, como aqui os elementos já estão perdendo fisicalidade, tem as duas forças, a contração e a expansão. Até o carbono, a contração está ganhando, né? Está segurando a onda ali. A partir do carbono, ela começa a perder, a expansão começa a tomar força, tá? E aqui a gente vê que o ferro está aqui, olha, entre o 3 e o 4, ele está na valência do 3 aqui, o ferro, tá? No conceito de Russell, e que tem a ver na química convencional que está aí, se um elemento tem uma valência positiva e outro negativa, eles se atraem, eles se completam, porque um quer doar, o outro quer receber, a conversa está feita, né?
Aqui ele está louco para dar, e aqui está louco para receber, tá? E aí, né, você vê o positivo que a gente viu lá do ferro, né? Só que o que me chamou a atenção é que o que dá mais afinidade é o 3 com o 3, digamos assim, o 2 com 2. Pode dar o menos 3 com mais 2, né? Ou o menos 2 oxigênio com o mais 3 lá no ferro? Pode, porque é mais e menos, tá? Ele dá essa liga. Mas o que mais combinaria seria o nitrogênio, porque é 3 com 3, né? Então, aqui ele está no 3. Combina, dá certo lá com o oxigênio? Dá, porque é menos, né? Então, ele consegue conversar. Não tão bem se fosse menos 3, mas consegue conversar. Então, isso tudo para mim fez sentido, porque digamos que se o nitrogênio não entra mesmo no nosso organismo, o que está à disposição lá é o oxigênio. Então, tudo bem, o ferro vai conversar lá com o oxigênio, né? Vai atrair, né? Eles vão fazer aí uma liga, né? Então, fez sentido falar em termos de carga e faz sentido aqui, né, quando a gente pensa no, no conceito de oitavas do Russell. A única coisa é que, para mim, ficou. Vamos voltar aqui. O que ficou aqui para mim é que parece que as coisas funcionariam muito bem se fosse o nitrogênio, né? Então, eu não sei bem como é feita, né, essa avaliação, né? Não afundei nesse ponto, até porque, como eu falei, eu não tenho formação em medicina ou em biologia ou em algo assim, tá? Então, não aprofundei o assunto aí, mas eu não sei, eu até deixo aqui um convite, né? Se alguém quiser comentar aí no vídeo, indicar alguma coisa, né, para todos que assistirem o vídeo terem também algum tipo de referência, né? Como é feita essa medida, né? Como a ciência sabe que é o gás oxigênio que entra no nosso corpo, ou se os dois entram, o oxigênio e o nitrogênio, ou não é, aí faria mais sentido, né? Porque não é o gás que entra, é a carga. Então, você imagina que a gente tem um volume muito grande de elétrons aí, do nitrogênio e do oxigênio, né? Então, nem precisaria dizer que a gente respira oxigênio, né? Na verdade, a gente poderia respirar os dois, porque não é o gás que entra no nosso organismo, né? São os elétrons, é a carga eletrônica, porque é um processo elétrico, não algum tipo de processo químico, que a molécula de oxigênio vai interagir com algum outro elemento, né? É, não é assim que funciona, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, deixar mais essa provocação, né? Coisas para se pensar, para se analisar e para trazer esse outro olhar, né? Instigar o questionamento, né? Eu gosto disso, é um dos objetivos aqui, ok? Então, me despeço, até um próximo.